Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Estamos no 8º dia desta quaresma. Nós estamos usando o livro A Vida Vale a Pena Ser Vivida, de Futon Shin. Estamos na página 105, no capítulo 12, e hoje nós vamos falar sobre a mãe de Jesus. Tem sido maravilhoso, é verdade ou não é até o momento? Então você que está me escutando e você perdeu as pregações passadas, nós já falamos sobre o sentido da vida, falamos sobre a consciência, falamos sobre o bem e o mal, falamos sobre a invasão divina, sobre a escolha de Deus em nossa vida, identificando por que Cristo é o escolhido do Pai. Falamos sobre a verdade revelada, falamos sobre os milagres, falamos sobre a Sagrada Escritura, a revelação do Novo Testamento. Ontem nós falávamos sobre a divindade de Cristo, a humanidade de Cristo, a Santíssima Trindade. Hoje nós falamos sobre a mãe de Jesus. Neste ponto dos mistérios divinos da doutrina cristã, chegamos a algumas palavras muito importantes do credo. Interessante frisar isto. Nós estamos meditando sobre o credo. Esse livro é uma meditação sobre o credo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. É uma meditação profunda sobre isso. Então, no credo nós falamos: nasceu da Virgem Maria. Tentaremos fornecer alguma evidência disso e mostrar como era algo necessário no plano da redenção do mundo. Para começar, devemos ter em mente que a tradição já existia antes dos evangelhos. Aquilo que nós falamos na Sagrada Escritura, não foi a Bíblia que veio primeiro veio a igreja, primeiro veio a tradição e depois a Bíblia. Todos os membros da igreja primitiva, depois de Pentecostes, até os evangelhos serem escritos, já sabiam sobre o milagre dos pães e peixes, sobre a ressurreição e sobre o nascimento virginal. Então, era comum entre os cristãos, eles já sabiam. Era comum na época deles saberem que Cristo ressuscitou, que Jesus multiplicou pão, que ele andou sobre as águas e que Maria tinha tido um parto virginal. Isso era comum entre os cristãos. Eles já sabiam disso. Então, porque você imagina, como é que eles iam dar crédito a Jesus se eles acreditavam que Maria tinha adulterado José? Tem nexo uma coisa dessa? Então você imagina, como é que vamos dar crédito a Jesus se ele vem de uma mulher adúltera? Obviamente eles sabiam que houve um parto virginal. O próprio Lucas vai relatar isso, nós vamos ver isso. Então era comum isso na época, não se tinha dúvida. E você pode já se perguntar, mas então por que a igreja estabelece a virgindade de Maria como um dogma? Você não pode entender o dogma da igreja como se até agora a igreja não soubesse disso e agora a gente sabe. Não, o dogma não é isso. O dogma é aquilo que a gente sempre acreditou, a gente agora quer firmar para que todo cristão seja obrigado a crer. E talvez porque está tendo algum questionamento na época e o dogma vem para firmar e falar, não, é isso, mas não é algo que a gente aprendeu agora, é algo que a gente durante séculos acreditamos. Então a virgindade de Maria é algo que a igreja sempre acreditou.
É como sabermos que a Primeira Guerra começou em 1914. Você não sabe? A Primeira Guerra Mundial aconteceu em 1914. Não acreditamos que houve guerra só porque lemos nos livros de histórias, não é? Apenas confirma o que já sabemos. Não é porque o livrinho disse que a gente acredita. Não, a gente sabe. Pela história. A guerra aconteceu em 1914. Assim, o Evangelho estabeleceu de forma mais sistemática o que já se acreditava. Então, quando Lucas escreve sobre o parto virginal de Maria, ele escreve sobre algo que já se acreditava. Apenas suponha que você viveu durante os primeiros 25 anos da igreja após o Pentecostes. Como você responderia a pergunta: como posso saber no que devo acreditar? Você não poderia dizer, é interessante, né? Imagina então que você é um cristão do primeiro século, amém? Você é um cristão então do primeiro século da igreja. Então, você não podia perguntar assim: como eu posso saber se isto é verdade ou não? Vou procurar na Bíblia. Então você imagina as pessoas da época de Jesus, ali logo quando Jesus morreu: como é que eu vou acreditar no que você está falando? Eu vou procurar na Bíblia. Porque hoje é assim, né? A gente vai falar de alguma coisa para alguém, o outro já fala assim: mas isso está na Bíblia? Como é que as pessoas acreditavam sem ter Bíblia? Então não tinha Bíblia. Pensa assim, meus filhos, a Bíblia, os evangelhos começaram a ser escritos somente 30 anos depois da morte de Cristo. Então pensa assim: como é que eles acreditavam nisso? Como é que eles acreditavam? Não havia Novo Testamento escrito. Preste atenção, isso é forte. Você teria que acreditar naquilo que a igreja estivesse ensinando naqueles dias. Não tinha Bíblia. Não tinha catecismo da Igreja Católica. Não tinha documentos da igreja. Você tinha que acreditar no que os apóstolos estavam falando. Portanto, com isso, o que nós queremos dizer a você? Que existe uma tradição que veio antes da Bíblia, uma tradição oral, que não foi escrita, e nessa também nós precisamos acreditar. Eu repito, o católico não se baseia só na Bíblia, católico se baseia na sagrada tradição, escrita e oral. Então tem coisa que só foi de boca em boca e nunca foi para dentro do livro sagrado. Amém? Está claro? Nosso Senhor nunca pediu às testemunhas de sua vida que escrevessem. Ele escreveu apenas uma vez em sua vida e foi na areia. Mas ele disse a seus apóstolos que pregassem em seu nome e fossem suas testemunhas até os confins da terra. Portanto, aqueles que extraem o texto do Evangelho para provar um ponto, estão muitas vezes isolando-o da atmosfera histórica em que surgiu e da palavra oral que transmitia a verdade de Cristo. Vou repetir. Portanto, aqueles que extraem o texto do Evangelho para provar um ponto, estão muitas vezes isolando-o da atmosfera histórica em que surgiu da palavra oral que transmitia a verdade de Cristo. Nós não podemos isolar a Bíblia da tradição oral. Quando os evangelhos foram escritos, eles registraram uma tradição que já existia. Entenderam? Já existia. Então pensa isso, eu quero que isso fique bem claro. Todo mundo já acreditava que Maria era virgem, isso já era comum. Então eles escrevem o que eles acreditavam, e não o contrário.
As pessoas não é que começaram a acreditar depois que foi escrito. Então, por favor, entenda isso. Para o católico nem tudo está na Bíblia. E a gente está falando isso para enganar você, porque agora a gente vai ensinar coisas erradas que não estão na Bíblia. Não, a gente quer ensinar para você o que está na tradição. E que muita coisa foi documentada, só que não está na Bíblia. E eu disse para vocês, por exemplo, a Didaqué. Sabe o que é bonito? É quando a gente começa a ver até protestante com livro da patrística nas mãos. Isso está ficando muito comum. Protestantes com livros da patrística na mão. O que significa? O que é a patrística? São aqueles primeiros padres depois de Cristo. Santo Inácio de Loyola e tantos outros. Santo Irineu e tantos outros. E aí muitos protestantes estão lendo esses livros, porque estes livros narram a tradição cristã da época. E esses livros não se tornaram Bíblia, não são palavra de Deus, mas são tradição. E eles estão, é como assim, o protestante diz assim: nós precisamos voltar às fontes para entender muitas coisas. Exatamente, só que eles estão entrando na tradição católica, na tradição cristã, porque esses homens que eles estão vendo são padres. Então imagina um protestante lendo os primeiros padres. Só que é claro, depois eles interpretam do jeito deles e mesmo assim não conseguem reconhecer que a igreja é a igreja católica. Não conseguem. Claro que alguns conseguem, alguns vão chegando. Então veja, quando os evangelhos foram escritos, eles registraram uma tradição que já existia. Eles não a criaram. Depois de um tempo, os homens decidiram registrar a tradição por escrito, o que explica o início do Evangelho de São Lucas, para que conheças a solidez daqueles ensinamentos que tens recebido. Lucas 1:4. Ele presume que as pessoas já foram instruídas. Os evangelhos não iniciaram a igreja iniciou os evangelhos. Isso está se tornando um refrão. Como dizer então que a igreja não é importante? Como dizer então que qualquer igreja está bom? Claro que não. A igreja fez os evangelhos. A igreja não saiu dos evangelhos. Foram os evangelhos que saíram da igreja. A igreja precedeu o Novo Testamento, não foi o Novo Testamento que precedeu a igreja. Os homens não acreditavam na ressurreição, porque o evangelho dizia que havia uma ressurreição. Os escritos dos evangelhos registram a história da crucifixão e da ressurreição, porque acreditavam nela. Da mesma forma, a igreja não passou a acreditar no nascimento virginal, porque os evangelhos nos dizem que houve um nascimento virginal, mas porque a palavra viva de Deus em seu corpo místico, a igreja já acreditava, e os escritores sagrados o colocaram nos evangelhos. Está claro isso? Se os apóstolos que viviam com nosso Senhor, que o ouviram falar nos montes abertos e no templo, não ensinassem o nascimento virginal, ninguém mais o teria ensinado, ninguém teria escrito sobre ele. Era uma ideia muito incomum para os homens inventarem. Ninguém ia inventar um negócio desse, que uma mulher teve um filho sem relação sexual. Quem ia inventar um negócio desse? Teria sido difícil, muito difícil aceitar, se não tivesse vindo do próprio Cristo. Então veja, isso é invenção dos católicos. Como é que Lucas escreve isso? Como é que Lucas teria inventado um negócio desse? Como é que o povo ia aceitar uma coisa que eles não acreditassem? Como é que eles dariam crédito a Maria se acreditassem que ela era uma adúltera? Como é que José, um homem justo, aceita ficar com Maria? Porque a Bíblia diz que o José é um homem justo.
E depois de receber um anjo falando com ele, não, fica com ela não é isso que você pode estar pensando. Então todo mundo acreditava. E por quê? Não sei, o contexto da época. Será que alguém um dia chegou em José e falou: José, o que aconteceu? Sua mulher, na verdade, não sabemos se isso aconteceu, como é que foi? Mas talvez José tenha dito: olha, o que eu posso dizer é que porque veja, todo mundo acreditava no parto virginal. Talvez José testemunhou isso. José testemunhou. Não sei, nós não sabemos, agora eu estou imaginando. Agora eu estou deixando-me imaginar. Mas o que eu quero que você entenda é: todo mundo acreditava nisso. É a tradição da igreja. O único homem que poderia estar inclinado a duvidar do nascimento virginal por motivos naturais era Lucas, o homem que havia escrito sobre o assunto no seu evangelho. Digo por motivos naturais porque Lucas era médico, e no entanto é este médico que registra o nascimento virginal e nos conta sobre ele. Interessante, o evangelista que mais poderia duvidar, que era médico, foi o que relatou. Porque como médico, como que pode um filho vir sem uma relação sexual? Me explica, médico, me explica isso. Então, olha o evangelista escolhido para narrar, o médico. Os hereges negaram muitos dos ensinamentos de nosso Senhor, pois houve protestos contra Cristo e sua igreja desde o princípio. Esses hereges negavam algumas de suas doutrinas, mas que nosso Senhor nascera de uma virgem era um ensinamento que nenhum herege primitivo negava. Nem os hereges primitivos negavam. Alguém poderia pensar que essa seria a primeira doutrina a ser atacada. Mas o nascimento virginal foi aceito tanto pelos hereges quanto pelos crentes. Seria bastante tolo tentar convencer alguém do nascimento virginal se a pessoa não acreditasse na divindade de Cristo. E é por isso que provavelmente Maria não falou sobre isso até depois da ressurreição. Agora chegamos a uma objeção comum. O Evangelho diz que nosso bendito Senhor tinha irmãos? Sim ou não? O Evangelho fala disso? Jesus teve irmãos? Então vamos tirar uma dúvida de muita gente aí. Ah, mas na Bíblia tem que Jesus teve irmãos. Se ele teve irmãos, então Maria teve outros filhos e nem sempre foi virgem. Então tentaremos dar algumas respostas. Qual é o perigo de você falar que Jesus teve irmãos? Então, se Jesus teve irmão, Maria então não foi virgem, que é o que nós estamos defendendo aqui hoje. A virgindade de Maria. Subo no púlpito com frequência e começo o meu sermão dizendo: meus queridos irmãos e irmãs, até eu faço isso. Filhos e filhas, queridos irmãos e irmãs, quantas vezes já fiz isso? Isso significa que todos na congregação são filhos dos meus pais ou seria apenas uma forma de falar? Isso que eu falo é o quê? Uma forma de falar. Vocês são meus irmãos de sangue? Quando eu digo irmãos e irmãs. O amplo uso da palavra irmãos e irmãs na linguagem moderna começou com os autores da Sagrada Escritura. Veja, olha que interessante. Isso aqui é bom falar para protestante, viu? Nas Escrituras, a palavra irmão significa um parente. Então, quando a Bíblia fala de irmão, às vezes ela não pode não estar falando de irmãos, às vezes ela pode estar falando de um parente. Então veja, pode ser também um amigo, às vezes pode ser um amigo. E aqui é isso que eu falei que é bom falar para protestante. Aqui, por exemplo, Abraão chama Ló de seu irmão.
Como lemos no livro de Gênesis, Abraão disse a Ló: rogo-te que não haja discórdia entre mim e ti, nem entre nossos pastores, pois somos irmãos. Ló não era irmão de Abraão, ele era o sobrinho. Mas é assim que as escrituras falam de amigos e parentes. Você está entendendo? Então, a Bíblia já errou aqui? E os nossos irmãos que gostam tanto do Antigo Testamento, então é isso. A gente não pode pegar tudo ao pé da letra na Bíblia. Existem vários que são mencionados como irmãos de Cristo, como Tiago, mas são indicados como filhos de outra Maria em outras partes das Escrituras. E aí os nossos irmãos, muitos dizem assim: Tiago é irmão de Jesus, de sangue. Não, o Evangelho fala que ele é filho de Maria, mas de outra Maria. Cuidado, não confunda as Marias. Tem muita Maria nesse mundo, mas não confunde as Marias. Referem-se a Maria, irmã de mãe de nosso Senhor e esposa de Cleofas. Entendeu? É outra Maria. Tiago é descrito como irmão de nosso Senhor por São Paulo, que disse: dos outros apóstolos não vi mais nenhum a não ser Tiago, irmão do Senhor. Quem fala isso é Paulo. Coloca Tiago como irmão do Senhor. Mas este Tiago é frequentemente apontado entre os apóstolos como o filho de outro pai, a saber, de Alfeu. Está entendendo? Não confunda as mães e o pai do povo da Bíblia, gente. Até hoje eu olho aqui meus paroquianos, eu não sei quem é pai de um, que é filho do outro. Até hoje eu me confundo, aí eu falo: ai, eu não acredito que esse aqui é seu filho. Então você imagina você ler Bíblia e querer juntar as famílias, saber quem... Você se confunde se você não olhar direito. Quem é filho de quem é a mãe, quem é o pai. Eu me confundo todo com isso aí. Então numa leitura ingênua, numa leitura fraca, você começa a dizer que Tiago era irmão de Jesus. Ei, mas se Tiago é filho de Alfeu, se a mãe de Tiago é Maria, mas é outra Maria. Então está faltando a gente ler a Bíblia com inteligência também. E se não sabe, fica quieto. Porque senão começa a falar heresia. Começa a falar besteira. Quem fala isso é besteira, já começa a falar besteira. Porque a própria Bíblia dá as respostas. Você encontrará isso registrado em Mateus, Marco e Lucas. Além disso, os chamados irmãos de nosso Senhor não são mencionados nas Escrituras como filhos e filhas de José e Maria. Nenhum outro momento você ouve filhos de José e Maria, não tem. Preste atenção, em nenhum lugar das Escrituras é dito que José gerou irmãos e irmãs de Jesus, assim como em nenhum outro lugar é dito que Maria teve outros filhos, além de seu filho divino. E veja que os evangelhos são muito claros, quando vai falar de Maria, fala a mãe de Jesus. E quando vai falar de Tiago, não fala Tiago, a mãe. Quando vai falar de Maria, não fala a mãe de Tiago. Não, é a mãe de Jesus. Só fala que é mãe de Jesus. Não fala que é mãe de Tiago, fala que é mãe do outro. Senão teria que falar é Maria, a mãe de Jesus, de Tiago e do João, do Pedro, do sei lá de quem mais. Quando fala de Maria, só fala que é mãe de Jesus. Gente, eu só tenho uma resposta para isso. O diabo gosta de gerar confusão. E como se afastou da verdadeira igreja, agora gera confusão. E quantos católicos entram em pequenas dúvidas, e isso se torna coisas grandiosas, que tem gente até que sai da igreja por causa disso. Não, porque a igreja católica fala que Nossa Senhora, isso é uma mentira, e tem gente que sai da igreja por causa disso. Eu só posso acreditar que é o diabo que gera essa confusão, porque pelo que vocês estão entendendo aqui, basta pegar um homem inteligente como Futon Shin para nos explicar, e a gente começa a ver que está tudo clarinho, não tem confusão.
E nós estamos usando a Bíblia até o momento. São João assume o nascimento virginal em todo o seu evangelho. Há a suposição de um nascimento duplo. Nascemos de nossos pais e depois nascemos de Deus pelas águas do Espírito Santo no batismo. Lembrem-se, era isso que o Senhor queria dizer quando disse a Nicodemos que deveria nascer de novo. Ele teve o primeiro nascimento de sua mãe na carne e o segundo da água do Espírito. O que nos torna cristãos não é nascer de nossos pais, mas nascer de Deus pelo batismo. João acreditava em outro nascimento, um nascimento no Espírito. Um nascimento pelo batismo. João acredita que, e ele prega para cristãos, a partir de agora quem for batizado vai nascer de novo. Por isso todo batismo é um novo nascimento. Você nasce de novo. Mas não mais da carne. Você nasce no Espírito. Observe quando São João fala do nascimento em Deus, ele praticamente descreve o nascimento virginal. No início de seu evangelho, ele diz que nosso Senhor nos deu o poder de nos tornarmos filhos de Deus. João 1:12. Então ele nos diz que isso acontece por meio de um nascimento, mas imediatamente diz que não é um nascimento humano. Então ele prossegue e enumera as razões pelas quais não é um nascimento humano. Ele disse que não é pelo sangue, sexo, nem da vontade humana, mas unicamente pelo poder de Deus. João 1:13. Esta declaração de João alude a uma compreensão cristã e comum do nascimento virginal. O que é sangue, sexo e vontade humana, senão um nascimento humano? Então João começa a diferenciar o que é um nascimento humano e o que é um nascimento espiritual. Todos esses elementos são eliminados na história do nascimento de nosso Senhor. A bem-aventurada mãe é virgem, não conhece o homem, e o anjo diz que o poder de Deus a cobrirá. Veja, o evangelho diz que ela não conhece homem. E não conhecer homem é, não tive relação com o homem. Os mesmos elementos que vemos no Evangelho de São João, vemos de São Lucas. Como poderia qualquer cristão naqueles tempos ter entendido o tipo espiritual de nascimento a menos que entendesse o nascimento virginal? E preste atenção, no primeiro século, no final do primeiro século, ninguém ficou surpreso que São João tenha falado de uma geração sem relação sexual. Porque veja, João narra que Nicodemos, Jesus diz para Nicodemos, é preciso nascer de novo. Mas como é que eu vou entrar na barriga da minha mãe? Nicodemos fala, e Jesus fala, não é deste nascimento que eu estou falando, é nascer da água e do Espírito. Como é que as pessoas aceitaram esta doutrina de que é possível nascer de novo, mas não mais de sexo, na barriga de uma mãe? Como é que as pessoas aceitaram isso? O nascimento virginal era uma ideia, não ficaram surpresos, porque nessa época todo mundo cristão que sabia que era assim que o cristianismo havia surgido. Então por que eles não acham estranho quando João fala, Jesus falando, de um novo nascimento? Porque já era comum entre eles, eles já sabiam, Jesus já tinha vindo de um parto virginal, já era comum. O nascimento virginal era uma ideia de Deus, não do homem. Ninguém jamais teria pensado nisso se o nascimento virginal de nosso Senhor não tivesse acontecido. Agora chegamos a outra prova das epístolas de São Paulo. São Paulo também reconhece o nascimento virginal. Como sabemos, as epístolas foram originalmente escritas em grego. Quando São Paulo fala do nascimento de nosso Senhor, ele usa uma expressão muito peculiar em grego. A mensagem de São Paulo aos Gálatas foi: Deus enviou o seu filho que nasceu de uma mulher. Observe que ele nasceu de uma mulher
como um sujeito da lei para nos tornar filhos por adoção. Sempre que São Paulo descreve o nascimento de nosso Senhor, ele nunca usa a palavra comum para descrever o nascimento. Em outras palavras, ele nunca usa a palavra para descrever um nascimento humano, que é o resultado de uma conjunção de um homem e uma mulher. Ele nunca usa a palavra que é usada em todas as outras passagens do Novo Testamento. Gente, preste atenção no que eu estou dizendo. Quando Paulo escreve do nascimento da Virgem Maria, do nascimento de Jesus, ele nunca usa a palavra em grego que é igual a um filho nascendo de uma relação sexual entre um pai e uma mãe. Então, se Paulo vai falar do nascimento houve uma relação sexual entre o pai e uma mãe e ali nasceu um filho, ele vai falar de um jeito. Mas quando ele fala do nascimento de Jesus, ele usa uma outra palavra. Porque Paulo acreditava que não houve relação sexual com Maria e com José. E aí a gente precisaria entender grego, porque o Evangelho, muitas coisas foram escritas em grego, né? E a gente precisaria entender essas coisas, essas palavras. Mas preste atenção. O Futon Shin vai trazer a palavra em grego aqui. A palavra comum para nascimento em grego é uma variação da palavra grega genão. Eu não sei como é que pronuncia essa palavra em grego. Um nascimento que, como você e eu tivemos. Então veja aí no seu livro e veja, é essa palavra que é nascimento. Como eu e você, a relação de um pai e de uma mãe gerou você. Então ele usa a palavra que está aí. Mas São Paulo, em 4 ocasiões, fala dos primórdios temporais de nosso Senhor. Lembre-se que a pessoa de nosso Senhor era eterna. Apenas sua natureza humana teve começo. O que eu já expliquei para vocês. Jesus é eterno. A natureza divina de Cristo é eterna. O que teve um começo? A natureza humana de Jesus. Mas Jesus sempre foi eterno. Tá bom? Agora, nos 4 momentos que São Paulo fala dos começos temporais de nosso Senhor como homem, ele usa uma palavra grega totalmente diferente, porque não era o tipo comum de nascimento. Ele usa uma variação da palavra ginomai. É diferente ou não a palavra? Uma, quando ele vai falar de qualquer nascimento, fulano de tal nasceu, ele usa a palavra X. Quando ele vai falar do nascimento de Cristo, ele usa outra palavra. Nenhuma vez ele emprega essa outra palavra que significa um nascimento ordinário, como todos os mortais têm, para descrever o nascimento de nosso Senhor. Ele usa uma palavra que significa vir à existência ou tornar-se. Então a palavra que Paulo diz é: Jesus veio à existência. Não teve relação sexual. Está claro, minha gente? Eu estou trazendo provas de que a Virgem Maria foi virgem. É provas bíblicas. No Novo Testamento, o nascimento de uma criança é registrado 33 vezes, e em cada caso o Novo Testamento usa a palavra genão. O nascimento comum com o seu e o meu, mas essa palavra nunca é usada em relação ao nascimento de nosso Senhor. Ficou claro isso? Quando Paulo fala do nascimento de Jesus, nunca é um nascimento igual ao meu e o seu. Então, se Paulo fosse falar do teu nascimento, ele usaria a palavra genão. Nosso Senhor, como pessoa, teve um nascimento eterno. Visto que ele assumiu a natureza humana, ele teve um nascimento temporal, um começo sim, mas o começo veio de uma virgem.
Então ele teve um começo temporal, e esse começo temporal veio através de uma virgem. Gente, que belezinha essa mulher, hein? Aqui, 14 para 16 anos, virgem. Quando o anjo aparece, mas eu nunca tive relação sexual com ninguém. Eu estou traduzindo ao pé da letra. O que ela estava dizendo? Eu não conheço o homem, ela disse, né? Eu não conheço o homem. Virgem. Mas detalhe, o que você precisa entender é que a gente acredita que ela foi virgem antes do parto e durante o parto. Porque Deus quis assim. Até porque, com as mesmas armas que o diabo nos destruiu, Deus vai nos salvar. Se nos destruiu através da virgem Eva, vai nos salvar. Através, a Virgem Maria vai trazer a salvação. Note que a razão para a diferença é esta: nosso Senhor nasceu na família humana, na raça humana, mas não proveio dela. Gente, olha que fantástico isso! Se não houve relação sexual, então chegamos a uma conclusão: nosso Senhor nasceu na família humana, na raça humana, mas não proveio dela. Não foi o homem que o gerou. Entenda, para uma pessoa nascer, é preciso que tenha um papai, um homem e uma mulher. O mundo aí hoje pode unir 2 homens, pode unir 2 mulheres, mas não vai dar em nada isso daí. É verdade ou não é? Vai dar em nada. Coloque 2 homens numa ilha, volte lá depois de 50 anos, eles vão estar velho e barbado e nada mudou. Pegue 2 mulheres, coloque numa ilha e só deixe elas lá. Você vai voltar, elas vão estar do mesmo jeito, velhas, enrugadas e caídas, e nada mudou. Agora, coloque um homem e uma mulher numa ilha e volte depois de 50 anos lá, e você vai ver que a coisa frutificou. Tipo aquele filme A Lagoa Azul, né? Não tem jeito. Criancinha, não sei o quê, depois vai aprendendo. É natural. Homem e mulher. Então, se um homem e uma mulher faz uma relação sexual, pode isso gerar uma vida. Então, esta formação aconteceu pela interferência de um homem e pela interferência de uma mulher. Ok? Então eu só estou aqui por causa do meu papai Jorge e por causa da minha mamãe Helena. Se o meu papai não tivesse colaborado, eu não estaria aqui. Se minha mamãe não tivesse colaborado, eu não estaria aqui. Só que agora nós estamos falando que Maria não teve colaboração de José. E detalhe, também não houve relação sexual. Então Maria não fez sexo com outra pessoa. Não, ela não fez com José, ela não fez com ninguém. Então teve colaboração de quem? Foi um nascimento diferente. Você está entendendo, sim ou não? Nosso Senhor nasceu na família humana. Ele nasceu da raça humana, mas não proveio dela. Deus formou Adão, o primeiro homem. Gente, agora vamos lá. Futonchin traz algo maravilhoso. Isso já tinha acontecido de outra forma. Adão também não veio através de um homem e de uma mulher. Verdade ou não é? Deus formou Adão, o primeiro homem, sem a semente de um homem. Então, por que estranhar o pensamento de que o novo Adão também seria formado sem a semente de um homem?
Então por que a gente vai estranhar se o primeiro Adão, veja, da mesma forma com que fomos perdidos, Deus está nos salvando. Se o primeiro homem não teve a semente de um homem, não teve uma relação sexual, o segundo Adão também não vai ter relação sexual. Olha que interessante. Deus pode fazer isso? Pode, Ele não criou Adão. Não criou Eva. Agora, por que muita gente não acredita? Por que os nossos irmãos de outras igrejas, denominações não acreditam? Eles não acreditam no Deus Todo-Poderoso? É que parece que tem uma birra contra Maria, essa é a verdade. Muitos, né? Não todos, mas alguns parece que tem birra mesmo. E essa birra cheira o ódio de Satanás. Porém, ódio entre ti e a mulher. É uma birra que só tem sua fonte nele. Por que ela fez para a gente ter birra dela? O que ela fez para a gente? O que Maria fez para o mundo ter, para alguém ter birra dela? Eu poderia dizer, o que minha mãe fez para você ter birra da minha mãe Helena? O que minha mãe fez para você ter birra dela? Aí talvez você diga, sua mãe foi mal educada comigo um dia, sua mãe me tratou mal tal dia, ok, mas e ela? O que ela fez para essa geração que está vindo agora? Por que tem gente com birra dessa mulher? Só pode ter uma explicação. Essa birra tem origem em Satanás, que tem ódio dela. Então quem tem birra dela, talvez está se assemelhando aos demônios que tem birra dela, ódio dela. E você pode prestar atenção, até mesmo os nossos irmãos separados, quando eles são sérios, leem a Bíblia com honestidade, são homens de santidade, de oração, eles valorizam a Virgem Maria, eles não falam mal, e até pregam nas suas igrejas a santidade de Maria. Isso você vê, até na internet você vê hoje irmãos separados falando bem de Nossa Senhora. Mas a gente não deveria se espantar com isso, é natural. Se até o anjo falou bem de Maria, ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Até um anjo veio do céu para falar bem de Maria. É a mãe de Jesus, ora minha gente, é a mãe de Jesus. Se até tua mãe eu tenho que ter respeito, meu filho, quanto mais a mãe de Jesus, a mãe do Salvador, essa você tem que ter um respeito especialíssimo. Não é possível que a gente trate como uma mulher qualquer. Ela não é uma mulher qualquer. Com todo respeito a vocês, mulheres. Mas ela nasceu, ela é diferente. Ela é especial. Porque Deus a fez, porque Deus a escolheu, porque Deus a separou. Porque Deus quis que ela nascesse sem o pecado original. Ela não quis isso, ela não escolheu isso. Então, Maria não fez uma reunião com Deus antes de nascer, e ela não existia. Ela só existia nos planos e nos projetos de Deus. Então, Maria não fez uma reunião com Deus e falou, assim como você também não fez uma reunião com Deus, falando, eu quero nascer assim, eu quero nascer na família tal. Nossa Senhora não fez isso, ela recebeu essa graça. E o anjo comprova, você é cheia de graça? Assim como Adão foi feito da terra, na qual Deus soprou uma alma vivente, assim o Espírito Santo formou o corpo de Cristo na carne de Maria. Então, assim como Adão foi feito da terra, Cristo foi feito através do Espírito Santo no seio de Maria. Adão foi formado pelas mãos de Deus. É bonito aquela imagem que tem no Vaticano, né? Na nossa basílica no Vaticano, o dedo de Deus tocando o dedo do homem, é Deus formando Adão. Então, da mesma forma, Cristo foi formado no seio da Virgem Maria, sem relação sexual, pelo Espírito. Gente, se assim não fosse, o anjo teria que ter dito. Quando ela pergunta, mas como acontecerá isso? Eu não conheço o homem, eu não tenho relação sexual com o homem. Maria, você está prestes a casar com José. Você vai casar com José. Então, é com ele que você vai fazer sua relação sexual. E vai vir um filho abençoado daí. E gente, isso já veja, não é assim que Deus fala, Isaque, filho de Abraão, o filho da promessa, vai vir de uma relação sexual.
Só que Maria não foi dada esta ordem, vai ser através do Espírito. Aí o anjo fala o que para Maria? Você vai fazer uma relação sexual? Foi isso? Não, o anjo fala para ela assim: olha, vai vir sobre você o Espírito Santo, a sombra do Altíssimo vai descer sobre você, e o filho que você vai ter vai ser filho do Altíssimo. Você só vai ser o sacrário. Você só vai ser a arca da aliança. Você, Maria, é a nova arca da aliança. Você, Maria, é o sacrário. O primeiro sacrário que acolheu Jesus foi a Virgem Maria. Você vai hospedar. Você vai hospedar. Imagina quando essa mulher disse sim. Dizem muitos padres da igreja que nessa hora, antes dela dizer sim, o céu inteiro estava assim, ó. Será que ela vai dizer sim? Diz que o céu parou, a criação. Alguns santos dizem que o céu, a criação parou por alguns minutos, por alguns instantes. A terra parou, tudo parou para escutar o que essa mulher ia dizer, porque ela poderia ter dito não. Ela disse sim. E quando ela disse sim, o seio dela estava vazio. Quando ela disse sim, o Verbo se fez carne. Aqui. Eu começo a imaginar a Virgem Maria grávida de Jesus, sem ninguém saber. José já está ciente. E como é que ela passava o seu dia? Toda mamãe, ela faz carinho na barriga, na verdade? Toda mamãe conversa com a sua criança. Como é que pode agora o Criador estar dentro de uma criatura? Aquela mamãe acariciava Jesus. Em vez de ela dizer só, meu filho, ela também tinha que dizer, meu Deus. Meu filho. É filho, também é filho. Mas é meu Deus. E ela adorava o menino. Então eu fico imaginando, assim como a gente se ajoelha diante do Santíssimo Sacramento, porque ali tem Jesus, eu fico imaginando Nossa Senhora ajoelhada, grávida, adorando o seu filho, que estava dentro dela, o primeiro sacrário. O primeiro sacrário. E ela adorava Jesus, ela conversava com Jesus. E Jesus já estava dentro dela. E o Espírito Santo, por isso que ninguém recebeu uma graça tão grande como Maria. Eu que sou padre, recebi uma graça muito grande. A graça de ser Jesus nessa terra. Eu como padre, e todo padre, ele é Jesus nessa terra. Mas a Virgem Maria recebeu uma graça que ninguém recebeu. A graça de a encarnação acontecer dentro dela. Nunca ouvimos ninguém onde a encarnação, ou seja, a união do humano com o divino aconteceu dentro dela. Que mistério profundo! Sem a intervenção dela, relação sexual, sem intervenção de José, um verdadeiro milagre dentro de Maria, no ventre de Maria. Onde essa mulher andava, ela levava Jesus. Então se você morasse no tempo de Maria, e ela fosse visitar a sua casa, ela levaria Jesus dentro do seu ventre. Como foi com Isabel. E olha que lindo, quando Maria grávida encontra Isabel grávida, a Bíblia diz que o Jesus pulou no seu ventre.
João Batista pulou no ventre de Isabel e parece que eles se conversaram. E Isabel ficou cheia do Espírito Santo só com a presença de Maria. Claro, ela carregava Jesus. A gente tem que parar a gente não pode entrar num negócio onde parece que é uma coisa simples. Não foi simples, não. Nós estamos falando de um mistério profundo. Então, quando a gente fala da virgindade de Maria, a gente não queremos falar que Maria foi uma deusa. Nós não estamos aqui a gente não está aqui endeusando Maria. Essa pregação não é para endeusar Maria. Essa pregação é para reconhecer o tanto que Deus é poderoso e o tanto que Ele escolheu esta mulher para fazer a sua obra, a encarnação. E aí vem aquelas coisas muito tolas, desculpa, mas aí nossos irmãos separados vão nos dizer assim: mas está errado quando vocês dizem que ela é mãe de Deus. Pelo amor de Deus. E aí é como se a gente estivesse dizendo que foi Maria que colocou Deus no mundo. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Tem nada a ver. Se a gente diz que ela é mãe de Deus, é porque o menino é Deus. E se ele é Deus e ela é mãe, não é mãe de Jesus? Mãe de Jesus, não é isso que os evangelhos falam? Nossa Senhora, a Maria é a mãe de Jesus. E Jesus é o quê? Deus. É tipo eu ensinando para uma criança, né? Maria é mãe de Jesus, Jesus é Deus, logo ela é mãe de Deus, mas não de Jesus, natureza divina, porque o Deus natureza divina, Jesus natureza divina, não teve nascimento. Então ela não é mãe na ordem divina, ela não é mãe da natureza divina, ela é mãe da natureza humana. É difícil entender isso, meu Deus? E que culpa ela tem de ter sido escolhida? Então você que é católico, por isso que é bom ser católico, nós não temos preconceito nenhum com ela. A gente ama ela, a gente gosta dela, a gente ama ela e a gente é apaixonado por ela e a gente vibra com ela porque ela é nossa mãe. E quem nos deu ela foi Jesus na cruz. Filho, eis aí tua mãe, eis aí teu filho. Pronto, acabou. A gente acredita, a gente acolhe. Maria, tu és nossa mãe, tu és nossa mãe. Tu és nossa mãe. E que mãe! Gente, é tão bonito ver a Virgem de Guadalupe nesses 40 dias. Eu estou recebendo testemunho atrás de testemunho de gente que já está recebendo cura, de gente que já está recebendo milagre, através dela. E não é ela que faz milagre, eu acredito nisso. Ela não tem poder de fazer milagre, não tem. Mas ela é a mãe, e a mãe tem poder, se não de fazer milagre, mas tem poder para pedir para o filho. E isso está no Evangelho. Maria pediu para Jesus: Jesus, eles não têm mais vinho. E Jesus fala: mas mulher, ainda não é minha hora. Façam o que ele mandar. Ela já sabia que o filho não ia negar o seu pedido. Não tenham medo de honrar Maria. Ouvimos no rosário esses dias: nunca tenha medo de amar Maria, porque por mais que você a ame, você nunca vai amá-la mais do que Jesus a amou. Você não vai chegar a este amor. Você nunca vai conseguir amar Maria mais do que Jesus a amou. Então fique em paz, fique tranquilo. Você não vai idolatrá-la. Idolatrar Maria seria eu chegar aqui e dizer: Maria, minha deusa, eu te adoro. Não, eu nunca fiz isso para Maria, você também nunca fez, o católico não faz isso. Agora, se Jesus me deu ela por mãe, ela é mãe. O que uma mãe faz? Cuida, zela, protege, ampara, aconselha, corrige, dá presentes, abraça,
beija, sente saudade. Se é mãe, é mãe. O nascimento virginal estava tão firmemente enraizado na tradição cristã que nenhum dos primeiros apologistas teve que defender o nascimento virginal. Ninguém precisou defender o nascimento virginal nos inícios. Até os hereges acreditavam, porque sua base era um fato histórico. Aqui está outro ponto interessante. Há duas histórias de nascimento no Evangelho: o nascimento de Nosso Senhor e o nascimento de João Batista. Mas observe, a ênfase é diferente. A história do nascimento de João Batista centra-se no pai, Zacarias. A história evangélica do nascimento de Jesus centra-se na mãe. Por que está concentrada na mãe? Novamente, por causa do nascimento virginal. Você pode perguntar: bem, por que há um nascimento virginal? Nosso Senhor não poderia vir a esta terra de outra maneira? Jesus não poderia vir de uma relação sexual? Por que não? Certamente, nosso Senhor realmente não precisava ter nascido, mas dada a atual ordem das coisas, por que há um nascimento virginal? Por que teve que ser um nascimento virginal? Aqui chegamos a algo que é um pouco difícil de entender e esperamos que possamos deixar claro. A razão pela qual acreditamos em um nascimento virginal e a razão pela qual nosso Senhor escolheu esse caminho foi que Ele queria alguém muito bom para trazê-lo a este mundo. Nenhum grande líder faria sua entrada na cidade por portas cobertas de poeira, quando poderia entrar por uma avenida coberta de flores. Se a pureza infinita tivesse escolhido qualquer outro porto de entrada na humanidade, exceto da pureza humana, isso teria criado uma tremenda dificuldade para nós. Como ele poderia ser sem pecado se nasceu de uma humanidade carregada de pecado? Se um pincel mergulhado em tinta preta se torna preto, se um pano toma a cor de tintura em que é posto, não teria ele, aos olhos do mundo, participado da culpa da qual toda a humanidade compartilhava? Se ele veio a este mundo através do campo de trigo da fraqueza moral, ele certamente teria alguma palha pendurada nas vestes de sua natureza humana. Em outras palavras, nosso problema é este: como Deus pode se tornar homem e ainda ser um homem sem pecado? Então todo o problema está aqui. Como é que Jesus vai vir a este mundo sem passar pelo pecado? Lembrem-se, José também tinha pecado original. Se passasse por José, como é que ia nascer sem pecado? Como? Seria mais difícil também de darmos crédito. Talvez Deus poderia fazer outro milagre, mas seria mais difícil de darmos crédito. Em primeiro lugar, ele tinha que ser homem. Ele tinha que ser como nós para que pudesse estar envolvido em nossa humanidade. Ele tomou sobre si os nossos pecados, mas ao mesmo tempo, embora nosso Senhor tivesse que ser homem perfeito, ele não poderia ser um homem pecador. Ele tinha que ser um homem sem pecado. Ele tinha que estar fora dessa terrível corrente de pecado que é transmitida e infectada a toda a humanidade. Você vê o problema? Ele tinha que ser um homem, mas tinha que ser um homem diferente de todos os outros homens, no sentido de que tinha que ser nosso Redentor e sem pecado, como o novo Adão. O problema é muito parecido com o de um navio. Imagine um navio navegando em um mar muito sujo e que deseja passar para o outro mar ou lago imediatamente próximo, onde as águas são cristalinas e puras. Evidentemente, deve haver algum intervalo entre as águas sujas e as águas claras. Caso contrário, elas se misturariam. Então o que acontece? Muitas vezes um bloqueio é construído. Um navio navega ao longo dessas águas sujas e depois entra na barragem onde as águas sujas estão completamente separadas dele, e então o navio é finalmente içado para as águas claras. Nosso Senhor tinha que estar relacionado com a humanidade pecaminosa que já existia, relacionado na medida em que seria um homem. Ele tinha que ser sem pecado para que não precisasse de redenção, mas fosse ainda assim nosso Redentor.
Então ele não poderia precisar de redenção, ele teria que ser o nosso Redentor. Nosso Senhor foi tirado dessa corrente pecaminosa da humanidade e tornado o novo chefe da raça humana através do nascimento virginal. Por que ele então precisou vir de um nascimento virginal? Para que ele não entrasse na correnteza do pecado. Ele entrou numa correnteza pura. Mas Maria era pura, Frei? Sim, Maria não teve pecado original. Então, Deus, para fazer o seu Filho vir ao mundo sem pecado, Ele fez com que uma mulher também não tivesse pecado. É uma graça, é um dom especial, sobrenatural. Maria nasce sem pecado. Mas Jesus poderia ter vindo sem passar por Maria. Poderia também, poderia ter aparecido do nada. Da onde você veio? Eu vim do céu. Ele poderia ter falado. Não, mas ele quis ter uma mãe. Ele quis ser criança. Ele quis nascer num presépio. Ele quis ter uma família. Porque em tudo ele quis ser igual a nós. Ele quis ter pai, igual você tem pai. Ele quis ter mãe, igual você tem mãe. Ele quis ser criança, igual você é criança. Ele quis ser em tudo parecido a nós. E lembrando, se por uma mulher veio a desgraça, ele também quis por uma outra mulher, que ele já tinha prometido no livro do Gênesis, Gênesis 3, capítulo 15. Logo que Adão e Eva pecam, agora eu porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Agora uma outra mulher eu vou erguer e ela vai esmagar a tua cabeça, Satanás. Só está havendo o cumprimento de uma promessa. Lembra, o Antigo Testamento são promessas, o Novo Testamento, cumprimento de promessas. Maria é o cumprimento de uma promessa. Pense na bela aplicação que isso tem a todos nós. A mãe bendita é a inspiração de todos. As mães são protetoras da virgindade e a virgindade é a inspiração da maternidade. Sem mães não haveria virgens na próxima geração, e sem as virgens, as mães esqueceriam o ideal sublime que há além da terra. Quantas vezes, quando você visita alguém, ouve dizer: a criança é a cara do pai. É assim ou não é? A criança é a cara do pai. Se tivéssemos olhado para Jesus, teríamos dito: ele é a cara da mãe. Ele recebeu algo do lado de seu pai, a divindade, mas também do lado de sua mãe, a humanidade, sem pecado. É por isso que amamos Maria e dizemos: ave cheia de graça. Então, se você olhasse para aquele menino, não passou pelo pai, só passou pela mãe. É a cara da mãe. Diga-se de passagem, não recebeu o sangue de José, só recebeu o sangue de Maria. Mistério. Mistério. Olha para quem está do seu lado e diga: eu amo esta mãe. Eu amo esta mãe. Aplauda ela, aplauda ela. Maria, mãe de Jesus. Agora, por que você chama ela de Nossa Senhora de Guadalupe, Nossa Senhora do Carmo, Nossa Senhora das Graças, Nossa Senhora de Fátima? Aí, meu filho, é o seu jeito carinhoso de chamá-la. É a mesma mãe, não é duas mães, não tem 300 mães, não tem 1000 mães no céu. É uma mãe só, é uma Maria, é uma mãe de Jesus, é só uma. Só que agora, esse é o seu jeito carinhoso de chamá-la. Eu, Frei Gilson, o título que eu mais gosto de chamá-la é Virgem de Guadalupe. Por quê? Quando ela aparece no México, essa história é a que mais me comove, é a que mais me fala, é a que mais me... Então eu amei a visita dela no México e o que ela me falou através dessa mensagem. E por isso eu chamo carinhosamente Virgem de Guadalupe. Porque ela apareceu na cidade do México. Mas também sou apaixonado pela Virgem de Fátima,
porque onde ela aparece em Fátima e fala coisas que são especiais para mim, então eu também gosto de chamá-la Nossa Senhora de Fátima. Mas também gosto de chamá-la Nossa Senhora do Carmo, porque foi ela que deu esse escapulário aos carmelitas. Então ela é a fundadora da minha ordem. Este escapulário que vocês veem é a proteção dela sobre mim. Foi ela que nos deu. Foi a Virgem Maria que deu a São Simão Stock o escapulário. E prometeu promessas incríveis a quem usar, tanto um grande como o meu, mas como aquele de pescoço que você tem. É um sinal de que ela te protege, que ela te guarda. E você também pode chamar, e eu gosto de chamá-la assim, Nossa Senhora Aparecida, porque é a padroeira do Brasil. Ela apareceu de uma forma ou de outra na nossa nação. E você gosta de chamá-la Nossa Senhora das Graças? Nossa Senhora de Lourdes, Nossa Senhora La Salete, da Conceição Aparecida, Nossa Senhora da Conceição, Nossa Senhora Rosa Mística, Nossa Senhora da... Meu Deus, chame carinhosamente como você a quiser. Ela vai atender sobre todas as formas, é a mesma mãe. E deixa eu dar uma boa notícia para você. Durante esses 40 dias, nós não estamos só diante do Santíssimo Sacramento. Nós também estamos com a Virgem Maria todos os 40 dias. No rosário, nós 200 vezes dizemos Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. Ela está lá, ela está nos ouvindo. E meu Deus, eu sou assim, eu fico imaginando Nossa Senhora lá, assim, olhando todo mundo rezando. Quando eu falo assim, olha, agora somos mais de 200 mil pessoas, e Nossa Senhora com aquele sorriso e falando, olha, meus filhos rezando, os filhos implorando, os filhos clamando, e eu fico imaginando Nossa Senhora falando com Jesus, vamos fazer, filho, faça algo, eles precisam de ti, filho, eu suplico por eles. Eu gosto muito daquela comédia, eu não gosto quase de nada do cinema do brasileiro, geralmente é um desastre, mas como é bonito a gente ver aquela história do Alto da Compadecida, e ver a presença da Virgem Maria como a mãe que entra para nos defender daquilo que nós já não podemos. Quando ela olha para uns dali que estão tudo perdido, ela começa, eu suplico por eles, meus filhos, porque eles têm medo. E no medo eles fazem coisas que eles não sabem as consequências disso. Ela é mãe, não duvide disso, não duvide disso, não duvide disso. E por que na Ave Maria você fala, e roga por nós agora e na hora da nossa morte? Pode ter certeza que essa súplica não será esquecida por ela. Você tem proteção dela em vida e você terá proteção dela em morte, porque o momento mais decisivo da sua vida é quando você morrer. Na véspera da sua morte, Nossa Senhora estará do teu lado, intercedendo a Jesus para que você seja salvo, porque ela quer que você esteja no céu com ela, com o filho dela. E onde ela aparece? Ela aparece, por exemplo, ela não apareceu no México, mas o que ela pede no México? Olha isso, ela diz assim, ó, Juan Diego, fala para todo mundo que eu quero que vocês me adorem. Juan Diego, fala para todo mundo que eu quero isso, eu quero aquilo. Olha, quando ela aparece, olha o que ela pede. Juan Diego, vá no bispo, pede para construir uma igreja para que adorem o meu filho aqui. Ela pede o presente para o filho, ela não pede para ela.
Ela pede adoração para o filho, construa um templo. E eu vou no México hoje, e o que tem no México? Só onde ela apareceu, tem mais de 5 igrejas. E todo mundo adorando Jesus. Missas atrás de missas, o povo adorando Jesus. Eu não vejo ninguém adorando Nossa Senhora. Ela não quer isso. Ela quer amor a Jesus. Você pode ir a Jesus sem Maria? Esses dias eu conversava com uma evangélica e a gente conversava sobre isso. E você pode ir para Jesus sem Maria? Pode. Agora a questão é o seguinte: por que Jesus não veio à Terra sem Maria? Você quer ir a Jesus sem Maria, mas por que Jesus quis vir à Terra através de Maria? Agora outra coisa: por que eu vou a Jesus através de Maria? Podia ir direto, como muitos falam, mas temos que ir direto para Jesus. Não precisa passar por santo, não precisa passar por Maria. Vamos direto para Jesus, sim. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é o Salvador. Mas quem for por Maria vai chegar milhões de vezes mais rápido. Você pode querer ir direto. E você não está errado. Jesus é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Agora, se você passar por ela, você vai chegar muito mais rápido. Porque ela já conhece o caminho como ninguém. Ela já sabe o caminho como ninguém. Como mãe, ela vai carregar seus braços e ela vai te levar para perto dele com muita facilidade. Não tenha medo de amar Maria. Amém? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Viva Nossa Senhora de Guadalupe!